Olá, o nosso boa noite. O Jogo Aberto está começando aqui pela TV Tarobá neste sábado e hoje o assunto é interessantíssimo. Uma operação que aconteceu durante esta semana, denominada Bomba Limpa, e que teve uma ação determinante de vários órgãos, do GAECO, Ministério Público e do PROCON. O nosso convidado é o coordenador do PROCON em Londrina, Carlos Neves Júnior. Carlos, boa noite, um prazer em recebê-lo aqui. Boa noite, Fernando. Fico muito contente de estar aqui recebendo um convite, sabendo aqui da grandeza que é esse programa Jogo Aberto, né, da sua audiência que você tem, e me sinto muito honrado, porque nunca imaginava realmente estar aqui no teu programa. Obrigado, Carlos. Para nós também é uma satisfação muito grande. Como é que nasceu essa última operação, não é, que nós vimos esta semana, lacrando postos, inclusive redundando em prisão já revogada, mas redundando em prisão? Como é que nasceu essa operação aí? Olha, Fernando, na verdade, assim, é fruto de um trabalho desde quando nós iniciamos e chegamos ao órgão. Nós pegamos realmente um órgão sucateado e vimos uma necessidade de reestruturar vários aspectos. E dentre eles, um dos aspectos que precisava ser abordado aqui na cidade era a questão do combustível. E isso nós começamos em conversa junto ao Ministério Público, a GAECO e outros órgãos também competentes. E foi se criando, né, uma mentalidade que havia a necessidade de se fazer uma fiscalização mais, digamos aí, mais aprofundada nesse setor, tendo em vista toda essa problemática que nós já conhecemos. Em razão disso, nós, em conversa com o próprio Dr. Miguel Sogaiari e outras pessoas também envolvidas neste caso, começamos a desenvolver esse trabalho para combater certas situações que levem o consumidor aí em desvantagem ou situações realmente criminosas. Certo. Bom, quais são os principais, assim, em tese, né, os principais crimes que o PROCON e os outros órgãos aí encontraram nessa última operação? Olha, nós tivemos, Fernando, observando várias situações. É interessante observar que é uma prática que aborda não só infrações no âmbito administrativo, mas também infrações penais, né, inclusive previsto em legislação especial. Quando digo infrações administrativas, são aquelas tipificadas no Código de Defesa do Consumidor, né, no Decreto Federal, né, aquela que às vezes induz o consumidor a erro, ou às vezes uma propaganda enganosa, ou aquilo que é colocado de forma equivocada. Tudo isso, né, é uma forma administrativa de se autuar. Mas como é uma operação ampla, uma operação conjunta, né, que envolve até, digamos aí, um estudo prévio, né, uma situação que envolve GAECO, o Ministério Público, já tem uma especificidade também de tipificações criminais, crimes cometidos, né, na ordem do direito penal. Então, nós também, com esse trabalho, conseguimos enxergar. Por exemplo, tivemos nesse caso, a última operação agora, situações, né, da Lei 8.176, né, crimes contra a economia popular, né, tivemos aí também, né, crime contra próprias relações de consumo, né, tipificações do Código de Defesa do Consumidor, direitos básicos do consumidor que estavam sendo infringidos quando nós chegávamos ali, né, de imediato em loco para verificar. Então, tudo isso é verificado, feito previamente um estudo de que possíveis práticas, né, possam estar ocorrendo. E, na verdade, né, nós temos assim um amparato bom, porque há uma investigação prévia por parte, né, da própria GAECO, do próprio Ministério Público, então já fornecendo também dados ao órgão que nós podemos, né, chegar e já saber das irregularidades que nós vamos encontrar em determinados estabelecimentos. Por que é necessário, às vezes, até lacrar as bombas? A gente vê lá os fiscais colocando aqueles lacres, enfim, por que tem que chegar numa situação, tem que cessar na hora a atividade do posto para não dar continuidade a uma suposta irregularidade? Bom, primeiro, Fernando, nós temos que fazer esta atividade, né, de estar, às vezes, suspendendo temporariamente a atividade e via reflexa, colocando os lacres na bomba, para evitar um mal maior. Mal este que pode levar o consumidor numa desvantagem, seja de forma pecuniária, seja da forma patrimonial, porque ele está adquirindo um produto dentro de um mercado de consumo que é complexo. Quando você trata-se de postos de combustíveis, quando você trata, por exemplo, deste mercado, que é um mercado, né, que envolve vários fatores, né, relevantes para determinada situação, você tem que ter um pouco de cautela. Não é, por exemplo, justo que nós, numa fiscalização, né, verificando vários fatores, encontrando irregularidades que, diga-se de passagem, relevantes naquele momento, como nós encontramos, por exemplo, em um posto de combustível, né, que não conseguiu demonstrar, né, a entrada e saída de um combustível, portanto, perante o Código de Defesa, ele não tem origem. Como que uma pessoa vai abastecer em um posto da cidade e este produto não tem origem? Então, há uma necessidade
necessidade, ainda que de forma cautelar, de suspender e colocar aquele lacre na bomba até que aquele empresário, aquele proprietário consiga nos demonstrar que aquele produto tem origem para que ele possa vender da forma mais correta e legal possível. Certo. Teve um outro posto que vocês foram, em que era uma bandeira e vendia-se produto comprado em outra. Exatamente, isso foi muito interessante, Fernando, até vou um pouco além. O que ocorreu foi o seguinte, nós estávamos direcionando para um determinado posto, mas recebemos uma informação ali que houve durante a operação e nós se dirigimos a esses estabelecimentos porque ali nós já sabíamos que também teria alguma situação irregular, né, porque já havia um estudo prévio. E aí nós chegamos a esse estabelecimento, realmente este era um posto bandeirado, era um posto BR, aonde o que acontecia? Né? Ali há uma confusão até quanto à propriedade, está se discutindo, inclusive me parece que o município está retomando até esses espaços, mas o que houve na verdade quando nós chegamos é que nós pedimos o contrato social e verificamos que havia um administrador não sócio responsável de fato e de direito por aquele estabelecimento. E nós verificamos que tratava-se de um posto BR, onde ele tentava, né, vender um outro produto que não BR, né, naquele estabelecimento, ou seja, ele vendia um produto sem bandeira num posto que era bandeirado. Isso é uma prática criminosa, inclusive houve neste estabelecimento a prisão em flagrante, que foi determinado pelo próprio delegado Alan Flore, aonde culminou aí na prisão em flagrante e, consequentemente, inclusive me parece que não caberia até nem fiança, que é o crime de 2 a 5 anos, e aí não caberia fiança perante o delegado. E muito engraçado foi também que na mesma rotina ali de fiscalização nós tínhamos um posto também ali próximo, também suspeitando de BR, né? A aparência dele era um posto bandeirado. As cores eram até exatamente, iguais, né? E aí o que nós fizemos? Nós fomos também, inclusive chegamos lá, o posto era do mesmo proprietário. E aí o consumidor, Carlos, ele vê um posto desse adiante, né? Ele vem com o seu carro e ele pensa que é um posto BR, é isso que leva Exatamente. O espírito da lei é esse? Sem dúvida nenhuma. Na verdade, o que ocorre, Fernando? Nós ali tínhamos um caso seguinte, o proprietário ou o administrador não sócio, ele tinha um posto bandeirado, mas ele não queria ostentar essa bandeira para vender um produto, digamos, sem bandeira. E o outro era um posto que era sem bandeira, mas ele queria ostentar a bandeira, e é o mesmo administrador não sócio. Então, uma situação interessante até, mas realmente o consumidor não pode sair no prejuízo, de forma que quando ele está, pelo menos passando, eu mesmo, quando passei por aquela localidade, achei que o posto era BR, né? Tanto que nós tivemos que parar, verificar todos os atributos e os aparatos do posto bandeirado. E isso, né, nos chamou a atenção, mas realmente induz o consumidor em erro. Quando você para nesse estabelecimento, você vê as cores, você vê inclusive os frentistas, os trabalhadores, né, uniformizados como se fosse uniforme BR. E isso realmente é uma prática que não pode. Isso é previsto na legislação, né, é uma prática criminosa e por isso neste também nós suspendemos temporariamente a atividade até que ele tape toda aquela situação, né, tire aquelas cores para que o consumidor ele não possa ser induzido em erro. É esse o argumento e a palavra que diz o Código de Defesa. Que coisa. Agora, teve uma operação feita em abril, Carlos, que vocês aplicaram inclusive inúmeras multas, não é? Qual o valor daquelas multas que vocês aplicaram lá? Olha, o que eu me lembro, à época foi uma questão que houve um aumento abrupto, né, no combustível. Ali era questão de aumento abusivo mesmo. Nós entendemos, né, com todo respeito a todos os empresários e até ao próprio juízo, que me parece que houve até uma liminar, né, que suspendeu aí o pagamento dessas multas, mas ali nós verificamos que houve realmente uma prática abusiva, mas não por uma questão de querer regular mercado, valor, ao contrário. Ali nós verificamos apenas que houve um aumento antecipado, né? Ou seja, o empresário ele pagava mais caro na hora de comprar, mas já tinha repassado isso para o consumidor. Então é uma outra relação. Não queríamos adentrar na questão dos valores praticados, de forma alguma. Porque o mercado é livre. É livre iniciativa. E dicas de passagem, no próprio dispositivo constitucional, né, no 170, ele prevê a questão da livre iniciativa. Mas subsequente, no próprio ali dispositivo item, ele vai ter, né, o direito do consumidor. Então eles estão no mesmo parâmetro constitucional. Então da mesma forma que nós temos que dar essa livre iniciativa, mas digamos assim, ela é uma livre iniciativa que tem que ter certos requisitos, não pode ficar aí, digamos aí, à mercê dos próprios empresários. Há que se ter um respeito para com o consumidor. É verdade, porque o preço do combustível no Brasil já foi tabelado, né? Sem dúvida nenhuma, houve o tabelamento. Aí liberaram o mercado, mas isso não significa que o cidadão pode colocar o preço que ele quiser
no seu combustível. O que configuraria, o que vocês puxam como um indício para dizer ali houve abuso? O que configura exatamente o abuso no reajuste do produto? Olha, Fernando, na verdade, o único argumento que nós sustentamos, né, para dizer que há este abuso no caso de preço de combustível é quando justamente o proprietário, o empresário, ele cobra mais caro por aquele produto, ele aumenta sem ele ter tido pago mais caro por ele. Ou seja, é aquele aumento prévio. Né? Isso, previsto no Código de Defesa como abusivo, ele diz que é o seguinte, aumentar sem justa causa o preço do produto ou do serviço. Né? E ali não teve uma causa de aumento. Isso é só para combustível ou não? Olha, não, isso vale para outros fatores também relevantes. Né? Então, assim, a gente tem que analisar realmente o caso concreto, que é o caso do combustível, que envolve realmente outros fatores. Mas se eu sou consumidor, eu não posso optar daí por um posto que esteja vendendo, um concorrente dele, que esteja vendendo mais barato? Exatamente, você pode. Essa é a essência da livre concorrência, do livre mercado, oferta e procura. Só que não é esse o objeto quando nós alegamos que houve abusividade. O que não se pode, o que nós entendemos que não é correto, é aumentar o preço desse produto sem você ter pago mais caro por ele. Nós não questionamos os valores que estão sendo cobrados pelos empresários ou querendo limitar valor. Não é essa a razão, não é este o fundamento quando nós aplicamos a sanção administrativa, mas sim pelo fato de que nós, que eu me lembro, fizemos uma operação antes até, uma operação cartão, inibindo a prática diversificada e no dia imediatamente após houve um aumento abrupto de 1,09 para casa de 1,69, 60 centavos. O que justificou esse aumento? Essa foi a razão. O que justificou? Esse foi o fato que nós achamos relevante, né, que induziu nós a fazermos uma análise e chegamos à conclusão que houve esse aumento sem uma prévia justificação. Ou seja, ainda que ele tivesse pago mais caro, nós constatamos nas próprias notas fiscais, né, que haviam sim, poderiam se aumentar, mas em determinadas datas eles já haviam pago mais caro, mas repassado anteriormente para o consumidor. Perfeito. Carlos, nós vamos para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco vamos falar mais sobre preço de combustíveis e também sobre a questão das faturas da Copel. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, com o coordenador do PROCON em Londrina, Carlos Neves Júnior. Um instante só,